estava, né, os bispos que estavam presentes naquele concílio, estavam também presentes nesse concílio. É claro que alguns, né, de fato falecem, mas uma boa parte daquele colégio estava presente no outro. Nós temos Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, que é o segundo de Constantinopla, o terceiro de Constantinopla, o segundo de Nicéia e o quarto de Constantinopla. Esses são os do primeiro milênio, ok? O que eu botei em negrito são porque eu acredito que são muito importantes para a nossa discussão aqui. Todos são importantes? É claro que são importantes, são concílios da igreja, então não tem como não serem de uma magnitude extrema para serem estudados. A igreja reformada, ela considera os 4 primeiros, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, como historicamente corretos. O resto, a igreja reformada, ela já observa que tem alguns erros ali dentro das escolhas, das diretrizes, de como foi fundado, de como era a estrutura do conselho, e de fato eles não como que se posso dizer, eles não autorizaram, não credibilizam esse concílio, desculpa. Os outros concílios que estão aqui são os concílios medievais, os concílios da Reforma e os concílios da Idade Moderna, que eu coloquei em itálico. Para quê? Os concílios medievais, eu tinha dito na aula anterior, que são os concílios de Latrão e Lyon e Vienne. O de Latrão, para mim, é algo muito engraçado, eu já falei isso para os irmãos. Esses concílios de Latrão, quando você lê, você tem uma observação do pensamento medievalista da igreja de como ela estava confusa. Então, é um concílio contradizendo o outro concílio, é o concílio se contradizendo nele mesmo. Então, como eu disse na última aula, para quem tem muito tempo para poder ler esse tipo de concílio e gosta de um pouquinho de humor teológico, né, porque você vai ver que as pessoas estavam errando algumas coisas, são bons concílios para você passar seu tempo lendo. Os concílios da Reforma são, na verdade, quando a Igreja Católica Romana ela observa que estão acontecendo movimentos que ela... Opa, peraí, isso aí não é legal. Isso aí tem uma coisa errada, não é bom, e a nossa escolha é exterminar. A gente tem que, de fato, expurgar isso aqui, esse mal, que basicamente era aquilo que a gente chama de os pré-reformadores. Aí, depois, nesse período da pré-reforma, que começa, de fato, ter esses concílios para, vamos lá, corrigir algumas lacunas da igreja e também, cada vez mais, perseguir aqueles que tinham pensamento pré-reformado, se é que eu posso dizer, que são de Constância, Basileia, Roma, o Latrão e o Trento. Não tem como, tanto na aula anterior como nessa aula, explica de Trento, não vai ser a minha ideia. A minha ideia é explicar muito mais os 4 primeiros. Vou dar uma pincelada em alguns, mas os do milênio, do primeiro milênio, eu vou tentar falar algumas coisas sobre ele. Os da Reforma, o de Trento, não tem como, mas foi aqui que basicamente a Igreja Católica Romana, ela pega dentro do cânone da Igreja os livros que eram apócrifos e ela, como se pudesse dizer, ela canoniza novamente eles. Aquilo que nos concílios da Igreja já tinham sido como apócrifos, não tinham autoridade, agora a Igreja Católica, misteriosamente, depois que houve reforma e baseada somente nas Escrituras, ela fala, então, segue baseada nas Escrituras, ela pega lá os livros apócrifos, que anteriormente a própria Igreja tinha condenado eles, e ela, vamos lá, os ratifica novamente, né? Ela coloca de novo em uso. Então, de uma forma de certo agrado para a igreja, ela faz esse concílio, que é para mim uma lástima, eu pensando como católico, isso para mim seria uma lástima. Mas, os outros concílios aqui, não sei se os irmãos conseguem observar, a gente está falando que esse último concílio de Trento é 1563. Tá? É a última reunião que eles têm. A Igreja Católica Romana ela só vai se reunir de novo em 1869. Ou seja, existe um deslocar de tempo muito grande. E, basicamente, esse Vaticano I e Vaticano II são concílios que não são ecumênicos, e eu vou explicar o porquê disso. Eles são restritos à Igreja Romana, então eu não coloco como algo que nós possamos utilizar até como historicidade da nossa fé. É basicamente algo estritamente para os romanos. Então,
E, obviamente, essa asterística que eu botei no Vaticano I aqui é porque você nesse concílio que vai defender a ex-cátedra do Papa, que o que o Papa fala não há erro quando ele senta na cadeira do apóstolo Pedro. Então, isso para mim é outro concílio também que a Igreja Católica Romana faz, que é de um absurdo enorme. Mas, dando essa pequena revisão do início, voltamos lá para o início. No primeiro concílio, eu mostrei essa figurinha aqui do Papai Noel dando um soco em Ário, porque realmente isso aconteceu no primeiro concílio. Ário era um defensor de uma heresia que basicamente não acreditava na divindade de Cristo e muito menos na humanidade de Cristo, né? Era muito confuso o que Ário estava tentando expor. Então, essa negação da divindade de Cristo foi condenada pela igreja, né, que Ário estava se expondo a pregar. E sobre esse caso que o bom velhinho São Nicolau soca o Ário, porque Ário estava falando constantemente sobre esse assunto. São Nicolau, que realmente é a figura do Papai Noel, tá, gente? É desse personagem, desse pai da igreja que acontece isso. Não aguentando mais ouvir as heresias de Ário, simplesmente se levanta e soca Ário no meio da conversa. Então, os concílios da igreja eram extremamente pacíficos lá no início da nossa fé. Mas, veja bem, quando o São Nicolau ele faz isso, é porque ele, até uma coisa até de forma até piedosa, ele não está aguentando mais ter que ouvir uma aberração tão gigante sendo defendida como se fosse a coisa mais linda e pura. E então ele fica ensandecido e fala, não pode, não existe isso. E nesse concílio, o concílio de Nicéia, é um concílio que vai ser resultado no Credo Niceno. O próximo slide aqui. Eu cheguei a ler com os irmãos na aula passada sobre esse concílio. Como tem irmãos aqui que não estavam na aula anterior, eu vou ler, e principalmente porque hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar sobre esse tema, a gente aborda um pouco melhor. Esse credo niceno, é importante o seguinte, já existiu o credo apostólico dentro da igreja. A igreja já, aquele credo que todos os irmãos presbiterianos confessam na classe de catecúmenos, e que alguns mais dedicados aprendem a decorar e façam até como oração, ele é um pouco mais desenvolvido nesses concílios que virão. Então vamos lá. Cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, ou qual por nós e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Se você lembra do credo apostólico, você vai ver que existem coisas que não estão inclusas aqui. Como, por exemplo, a historicidade de Cristo, a gente não consegue enxergar muito bem aqui, quando fala que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, nasceu por meio da Virgem Maria, por intermédio do Espírito Santo. Isso a igreja não se atentou para discutir esse tema especificamente no credo niceno. O que nós estamos vendo em negrito, não que esteja errado, mas precisava ter uma cuidade melhor para que se chegasse a um conceito teológico mais puro, mais correto, mais exato sobre, de fato, quem era a pessoa de Cristo. A pessoa do Deus Pai, raramente os concílios da igreja tiveram alguma dificuldade para estudar, pesquisar, ou então debater. Realmente a pessoa que mais foi discutida nos concílios primeiramente no primeiro milênio, né, foi a pessoa de Cristo. Então a gente vai ter discussões basicamente sobre se Jesus era homem, não podia ser Deus. Se Jesus era Deus, ele não podia ser homem. Se ele era as duas coisas, ele era um ser com duas coisas. Então a gente está vendo
uma confusão muito grande. Mas, para nós que estamos no tempo de hoje, observar o comportamento dos irmãos antigos pode ser até um pouco desastroso, ver que eles eram, vamos lá, débeis na fé. Mas não, eles eram de fato homens extremamente piedosos e que queriam ter um ponto certo sobre a pessoa de Cristo. E por mais que sempre a igreja, nos concílios, ela está debatendo uma heresia que estava acontecendo dentro da igreja, sempre teve uma ala dentro da igreja que acreditava corretamente, pelo incrível que pareça. E essa ala defendia exatamente o que hoje nós cremos. Então, o pensamento de Cristo, que hoje possuímos, e com facilidade, ele foi desenvolvido durante 600 anos. Por mais que tivéssemos irmãos, que lá no ano 100 já tinham esse pensamento, não era unanimidade dentro da igreja. Então, esse pensamento foi defendido durante 600 anos até chegarmos a uma conclusão que hoje nós a temos de uma forma tão simples, né, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é integralmente homem e integralmente Deus. Isso para nós, e eu falar isso para os irmãos agora, é uma facilidade tremenda, mas nos ponhamos dentro daquele período de 300 anos depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, os irmãos não tinham essa compreensão. E existiam inúmeras heresias e pensamentos que corroboravam a pessoa tomar a decisão herética. Ou seja, era muito mais fácil você ser herege do que, de fato, ser um irmão cristão piedoso. Porque eram inúmeras. A igreja, eu falei na última aula, de algumas heresias, mas é porque eu tentei ser concisa. Porque se eu tivesse que abrir para falar a quantidade de heresias desse tempo, era algo absurdo. E uma conclusão que eu mostrei para os irmãos na última aula foi que, pelo incrível que pareça, heresias do primeiro século ainda estão presentes no seio da igreja. Algumas igrejas basicamente se desenvolveram depois de muito tempo depois, em cima dessas heresias. Outras falharam e voltaram com essas heresias. A própria Igreja Católica Apostólica Romana voltou com algumas heresias. Então, uma coisa que eu gosto do lema da Igreja Reformada é que uma Igreja Reformada sempre reformada, ou sempre se reformando, vamos dizer nessa parte do gerúndio. Porque não podemos ficar estáticos perante o tempo e permanecermos como uma estaca. Nós devemos observar o que nós estamos fazendo para ver se nós não estamos sendo, influenciados pelo presente século. E é muito importante conhecermos um pouco sobre a nossa história. Eu digo pouco porque eu sei que nem todo mundo gosta de história. E algumas vezes o tempo pode ser um pouco enfadonho, alguma coisa do tipo. Mas então nós temos que saber um pouco sobre a nossa história para que possamos, ao deparar com uma heresia, ao deparar com um ensino tortuoso, falarmos, não, isso aqui não procede. E fazermos de uma forma até um pouco figurada como São Nicolau. Socar a cara do herege. Não estou pregando a violência, por favor, não vá para a briga com ninguém. Mas que esse espírito de isso é inadmissível esteja em nós, quando encontrarmos com uma heresia. Eu não vou ler essa parte em negrito aqui de baixo, porque essa parte em negrito aqui de baixo ela está falando sobre, basicamente, questão de Ário. Vamos agora para o próximo. Concílio de Constantinopla. O bispo de Roma, Damásio I, queria combater os seguidores de Macedônio, que negavam a divindade do Espírito Santo. Os bispos acrescentaram novos artigos ao credo niceno, que se tornou o credo niceno constantinopolitano. Esse aqui, basicamente, é um dos mais conhecidos na fé. Mas, não querendo falar mal dele, e eu não estou querendo falar, eu tenho que dar mal palmatório. O Concílio de Nicéia, primeiro, ele foi, se não, o mais importante em toda a história da igreja. Porque ele colocou pilares dentro da fé cristã que até hoje estão. E veja bem, não é que estão sobre a fé cristã ocidental, estão na fé cristã também oriental.
A Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Grega, crê nesse concílio. Então, nós estamos falando de um tema em relação à cristandade que é único. Todos os cristãos de diferentes denominações acreditam. Então, realmente é um concílio fenomenal, a habilidade dos irmãos daquele tempo. Então, um ponto sobre o credo niceno-constantinopolitano é que a gente vai observar aqui na parte do Jesus Cristo, tá, irmãos? Depois eu falo sobre o Espírito. Vamos lá. Cremos em um só Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Esse gerado pelo Pai antes de todos os séculos, ele sempre foi uma polêmica dentro desses concílios, porque como é que Jesus Cristo ele seria, veja bem a palavra agora, criado pelo Pai? Se ele é criado pelo Pai, logo ele não existia antes do Pai. Agora, o termo que a igreja achou que seria mais interessante é gerado. Por que gerado? Porque aí, de uma forma mais lúdica e que não seja tão complexo, se Deus existiu algum dia, ele existiu exatamente no mesmo tempo que Deus existiu. Mas cremos tranquilamente que Deus sempre existiu. Então, Cristo sempre existiu com Deus. Então, isso aqui é um ponto que teve muita discussão dentro do concílio, mas, de fato, a interpretação da palavra gerado pelo Pai é a mais correta. E a igreja afirma isso durante todo o tempo. Antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Como eu tinha dito antes, gerado, não feito. Diferente, ele foi gerado e não feito. De uma só substância com o Pai. E aqui vem um outro ponto que, aqui vou até colocar para os irmãos. Se lembra que isto é da substância do Pai, essa parte aqui, da substância do Pai, a gente volta para cá de uma só substância com o Pai. Que até o irmão Daniel ali falou assim, eu não ia falar em grego para os irmãos, mas já que ele apelou, eu vou utilizar só para os irmãos lembrarem. Existe um termo chamado homoousios, que era exatamente esse termo que pegou aqui. Cristo, ele é uma substância do Pai ou ele é uma substância com o Pai? E aí os irmãos podem falar, mas claro que ele é substância com o Pai, não sei, é nítido. Mas os irmãos da antiga igreja não tinham esse entendimento. E realmente teve uma discussão enorme sobre esse assunto. E, de fato, foi decidido que Cristo é da mesma substância e é com o Pai. Veja bem, ele tem a mesma substância do Pai e ele é com o Pai. Ele não é uma criação do Pai que possui a substância do Pai, não. Ele é com o Pai. Eu sei que falar sobre Trindade, uma vez os irmãos possam ficar confusos, e não tem problema, é um tema que foge do nosso dia a dia e que a gente não fica pensando, nossa, e o com? Não, a gente não pensa nisso no dia a dia, eu sei que os irmãos não pensam. Nem eu, tá? Fiquem tranquilos. Mas se tiverem dúvida, depois os irmãos podem perguntar que, se eu conseguir responder, eu respondo aos irmãos. Mas aqui já começamos uma parte desse credo que é interessante, que é a parte histórica da pessoa de Cristo. Vamos lá. De uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Aquele que, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. Aqui é a parte histórica. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. E subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. E, de novo, há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E seu reino não terá fim. Observaram os irmãos que agora teve um elemento histórico aqui? Colocou Jesus dentro da história, não simplesmente falou, esse é um conceito teológico sobre a pessoa de Cristo. Não, colocou um conceito histórico. Olha, tem Maria, apareceu Pôncio Pilatos, ou seja, que o desejo de colocar essa figura histórica de Cristo dentro da realidade, não simplesmente como algo abstrato, conceitual, algo teórico. De fato, este Cristo, que é Deus de Deus, luz da luz, existiu.
Isso é algo, eu acho, muito importante. E essa polêmica da Virgem Maria vai ser começada no próximo concílio. E nós temos também aqui uma outra parte que eu mais gosto, é que quando eles começam a construir uma doutrina do Espírito Santo, né? E no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente, é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Depois temos um desenvolvimento sobre o que podemos dizer sobre uma eclesiologia, se é que pode ser assim, mas eu acho que mais uma ortodoxia, que é o quê? Cremos numa igreja una. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. E cremos numa igreja una, santa, católica e apostólica. Aí os irmãos falam, eu não creio nisso. Não, os irmãos têm que crer nisso. O irmão talvez não creia na igreja romana. Aí não tem um problema não, também não creio. Mas por que nós cremos numa igreja una? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou que a igreja é una. Ele falou que a igreja é um só rebanho. Por meio da boca de Paulo, de Pedro, a Sagrada Escritura vai afirmar que nós somos um. Então, não tem nem como discutir sobre esse tema. Nós somos um. A igreja que está espalhada lá pela África, Estados Unidos, pela Oceania, é uma em Cristo. Se essa confessa esse credo, né? Ela é uma em Cristo. Ela é santa. Santa porque ela é separada para Cristo e separada para o mundo. Isso que significa santo. Não tem nenhuma objetificação de divindade nesse termo aqui. E, na verdade, muitas das vezes a terminologia santo é usada para isso. Os irmãos vão ver ainda nessa aula de hoje quando que esse termo começou a ser uma coisa mais com peso de divindade, se é que eu posso colocar dessa forma. Católica. Católica, porque do grego katolike, vem exatamente da questão universal da nossa fé. Ou seja, a nossa fé ela não tem tempo nem espaço. Eu acredito que eu sou irmão em Cristo de Abraão, assim como eu sou irmão em Cristo do Rafael. E o Rafael não convive com Abraão. Logo, a igreja ela não tem tempo e nem espaço. E o termo para isso chama-se católico. Então, a catolicidade da fé é uma fé em qual ela não se restringe ao tempo e nem espaço. E apostólica. Por que ela é apostólica? Porque ela é fundamentada e baseada na fé dos apóstolos. Então, essa terminologia é correta. Ou o que não é correto é quando você, depois de um termo tão bonito, creio na igreja una, santa e católica apostólica, tu me mete um romana no final. Aí realmente o negócio desanda, porque não faz sentido essa igreja ser una e ser santa e católica, principalmente católica, e ser romana. Como que a igreja católica, se a sede dela é em Roma? Como que a Santa Igreja ela é desenvolvida e o ponto central da santidade da igreja é um lugar, uma vez que ela é católica e não reside em um lugar? É uma contradição absurda dentro da terminologia que eles mesmos acreditam. Então, o romanismo, aí vamos lá, não é catolicismo, o romanismo, ele tem esse problema. Eu entendo que quando eu falar sobre católicos, eu assusto muitos irmãos e eu pretendo não ficar falando o tempo inteiro a palavra católico. É porque é uma questão mais cultural e não tem nenhum problema. Mas entendo que o problema está na palavra romana. Acredito na igreja de Roma. E também um pouco político, mas depois eu entro nesse assunto. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Nossa, isso aqui é quase um tratado sobre a vida de um cristão. Se um cristão realmente fala que não acredita em tais palavras, ele deve fazer de novo a classe de catecúmenos, porque provavelmente faltou muita coisa e não entende ainda a nossa fé. Vamos lá. Concílio de Éfeso. São Cirilo, de Alexandria, representante do bispo de Roma, e Celestino I, presidiu o concílio, na qual saiu a definição de que Maria era a mãe de Deus. O que raios é Maria, mãe de Deus? É um termo chamado Theotokos. E, na verdade, esse termo, em grego, ele deveria ser traduzido como portadora de Deus. Porém, digamos que é mais conveniente falar que foi mãe de Deus. Mas até a forma até de você conseguir se pensar. Vamos lá, não é tão difícil entender essa parte aqui e por que esse concílio de Éfeso é tão importante para a igreja. Se Cristo ele não nasceu da Virgem Maria, ele não tem humanidade. Então ele tinha que ter nascido da Virgem Maria para ele ter humanidade. Então é um ponto. Outro ponto. Cristo ele é homem, nasceu da Virgem Maria. Mas espera aí, ele também não é Deus? Ou seja, se Cristo
que é homem, e Deus, nasceu da Virgem Maria, logo Maria é mãe de Deus. Não pode. Calma. Vamos com calma. A questão aqui que foi defendida era que Maria, e essa era a discussão, que Maria era a portadora de Cristo. Aí vamos lá. A Trindade se divide? Não, a Trindade é una. Se ela se divide, irmãos, não acreditamos mais no monoteísmo e nós somos pagãos. A Trindade é uma, ela não se divide. Então, se eu defender que Maria, ela é portadora de Cristo, somente a pessoa de Cristo, eu cometo um erro atroz de que falar que a Trindade se dividiu. E eu sou um pagão. Então isso é um absurdo, é uma lástima. Então como é que te resolve isso? De uma forma muito simples. Ela foi portadora de Deus na Terra. E não há muito o que se falar sobre esse assunto. É até um pouco... Vamos lá, gente. Não tem essa compreensão tão difícil. A questão toda que pega é que depois desse concílio, a Igreja Romana ela resolveu... A admiração de Maria sempre esteve dentro da história da Igreja. Desde o ano 60, a gente já começa a observar uma certa admiração quando Maria estava na igreja de João, acho que se não me engano, em Éfeso. Acho que ela era... A igreja de Éfeso era uma igreja assim, né? Esse basicamente ele desenvolve. Eu acho que vem Timóteo. Não, é Éfeso, depois vem João. João, ele simplesmente traz Maria com ele. Imagina uma igreja em qual a pessoa que inicia a igreja é Paulo, depois o outro pastor que vem, né, o outro reverendo que aparece lá é o apóstolo João, com simplesmente Maria, e outro que vai suceder, se não me engano, Timóteo. Então, assim, é uma igreja badalada, digamos assim, uma igreja top. Mas desde então existe um respeito, uma veneração por Maria, e quando eu digo veneração, cheirava já a idolatria. Porém, nada muito oficializado e tudo, não tinha orações por Maria, só tinha uma veneração no sentido de muito respeito por aquela que era de fato a portadora de Deus. Mas é importante a gente afirmar isso aqui, porque se Cristo realmente ele só veio por Maria e ele se divide da Trindade, nós entramos num erro chamado paganismo e é incomunicável isso. E também vamos colocar que Cristo somente era homem. Porque, veja bem, eu vou defender a Trindade, e a Trindade não pode se dividir. Então, na verdade, o que aconteceu? Isso eu estou pensando, gente, as teorias do pessoal lá de trás, tá? E então, Cristo nasce homem e depois Deus entra em Cristo. Não. Isso aí é outra coisa também do paganismo também, que essa possessão de um espírito, né, que transforma a sua substância. Não, a Sagrada Escritura em nenhum momento fala sobre esse assunto. Não tem embasamento bíblico para isso. Então, temos que acreditar que, de fato, Maria foi portadora de Deus na Terra, justamente porque, senão, nós estaríamos entrando num erro absurdo de um paganismo. E, vamos lá, irmãos. A ideia de receber o Messias era uma ideia que toda mulher judia almejava desde a sua infância. Sabe aquelas coisas que aquelas histórias, por exemplo, de Ana, que ela era estéril, que não tinha filhos e que as mulheres falavam mal dela, a própria Sara, H. Toda essa gente, toda vez que você lê a Bíblia, você vê que uma mulher que era estéril, ela era repudiada. É porque dentro da cultura judaica, a mulher que era estéril era a mulher que não teria possibilidade de receber o Messias, que era esperado. Então era como se fosse uma maldição. Então, quando nós vemos a Maria, ela é, de fato, bem-aventurada, como diz a própria Sagrada Escritura. O próprio anjo fala que ela é uma mulher bem-aventurada, porque ela estaria recebendo aquilo que mudaria a história da igreja. Então, o papel da mulher chamada Maria é que, de fato, ela foi uma mulher importante. Importante porque ela é portadora de Deus na terra. Ponto. Muito bom aqui. O problema é quando você começa a crescer esse assunto. A crescer de uma forma tão grande que ela tem uma posse de trindade. Aí não, aí já é uma coisa que não há como conversar.
Então, esse concílio que foi exatamente muito importante, que ele tem essa definição de Maria como mãe de Deus. Não é à toa que ele é tão importante que todo mundo conhece o Hospital Mater Dei, que é exatamente sobre esse nome aqui. Concílio de Calcedônia, 451. O concílio definiu as duas naturezas de Cristo, humana e divina, contra Eutiques, para quem as duas naturezas se fundiam em apenas uma. Para Eutiques era, olha, tinha a divindade e tinha a humanidade. Elas se juntaram e formaram meio que um ser híbrido, que era Cristo. Não. Cristo era 100% homem e 100% Deus. 451 já tinha essa observação sobre Cristo, mas tinha que ser defendida constantemente. Segundo de Constantinopla, 165 bispos reunidos sobre o bispo de Roma, Virgílio, condenaram as teorias originistas e confirmaram a validade dos concílios anteriores. Só passando, porque aí fica muito burocrático as questões do concílio. Terceiro de Constantinopla. Vou ler o que está escrito em vermelho. Cristo tinha apenas uma vontade, a divina, apesar das duas naturezas. Isso era uma heresia e a igreja combateu isso. Não. Cristo tinha tanto a questão da humanidade e a questão também da divindade. Sempre. E elas não faziam confusão. Isso que é importante. Não era uma coisa, querendo ou não, o termo seria certo, uma pessoa que sofre de um transtorno de que uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra coisa. Não. Cristo não sofria disso. Ele era, de fato, 100% homem e 100% Deus, o tempo inteiro, sem confusão, integralmente ali. Segundo concílio de Nicéia. Aqui é que a igreja começa a dar uns erros assim. Mas veja bem, 787. O legado do Papa Adriano I presidiram esse concílio, que tinham como objetivo regular a veneração das imagens. Gente, se você começar com um católico romano minimamente instruído, ele não vai falar que é idólatra. Ele não vai falar que idolatra as imagens. Ele venera. Aí você fala, nossa, que diferença. Mas para ele tem. Porque ele não venera a imagem, o que é aquilo que foi feito por mãos humanas. Ele cultua o que a imagem representa. E vem desse concílio, segundo de Nicéia. Então, a gente começa a ver que a igreja ela dá uns erros. Por que cargas d'água eu vou inventar esse negócio que é tão complexo para a mente humana? Eu olhar para uma imagem e dizer, eu não estou cultuando essa imagem, eu cultuo aquilo que a imagem representa. Irmãos, é muito complexo isso. Isso é muito difícil. E eu fico imaginando se, de fato, alguns católicos romanos, eles somente veneram, como eles mesmos dizem, porque a sensação que é mais idólatra do que outra coisa. E que essa ideia de que o conceito que aquela imagem representa é o que eu adoro. Na verdade, é o que parece que aquela imagem não simplesmente ela te leva ao conceito. A imagem já é o próprio conceito e ali se transforma em idolatria que a igreja presbiteriana, obviamente reformada, condena. Para finalizar os concílios do primeiro século, você lembra, eu não vou falar dos medievais, nem os da pré-reforma. Esse é o último concílio do primeiro século, que é no ano de 879, é o quarto de Constantinopla. O concílio ilegítimo havia sido liderado pelo patriarca grego Fócio, contra o Papa Nicolau I. O pontífice seguinte, Adriano II, chamou os bispos e os patriarcas para anular todos os atos de Fócio. O episódio deu início aos atritos que levaram ao cisma grego em 1054, ou seja, no primeiro século, gente, aconteceu muita coisa na igreja. Aconteceu de temas extremamente profundos sobre a cristologia serem defendidos e serem de fato estabelecidos, ou seja, demorou 600 anos para entendermos que Cristo era 100% homem e 100% Deus, e não havia confusão nisso. E, ao mesmo tempo, já começa a aparecer os ruídos da cristandade, que é uma veneração de imagens, a discussão extremamente política entre o Ocidente e o Oriente, ao ponto que vai culminar numa divisão da igreja. Ou seja, a mesma igreja que fala que é una, é a mesma igreja que vai começar a pensar em divisão. Então, esses aqui foram os erros dos concílios. E agora eu vou dar uma passada sobre os principais erros do romanismo durante o tempo. E esse quadro aqui é um quadro de Rembrandt, de quando Jeremias, ao olhar para a queda do templo, ele se lamenta.
E basicamente, eu acho que essa é a imagem que qualquer cristão reformado tem quando olha uma basílica em Roma, porque ela é linda, ela é bela, você consegue até ver, se conectar com Deus de tão belo que é aquilo. Mas está em ruínas dentro dela, porque foi queimada, e queimada pelos pensamentos humanos e não pelo pensamento divino. Então, é uma beleza infelizmente oca. Então, vamos lá. Causas da degeneração. Existe a decadência doutrinária, moral e espiritual, que vai culminar no monasticismo versus a estatização da fé. O movimento monástico é um movimento que eu gosto muito. Por quê? Vamos lá, os irmãos lá do primeiro século, tá, gente? Vamos com calma. Eles viram que a igreja ela estava virando política, uma igreja que não tinha mais fé, uma igreja que era simplesmente poder. Eles falam, não. Não é essa a fé dos apóstolos, não é essa a fé dos antigos, eu simplesmente vou sair deste mundo. Eu vou sair desse contato, dessa espiritualidade caída. Veja bem, querendo ou não, parece uma coisa sadia. O problema é que Deus não nos chamou para sermos santos fora do mundo. Ele nos chamou para sermos santos vivendo neste mundo. E a tentativa de você buscar santidade se isolando do mundo é uma tentativa errônea. Porque o pecado não seriamente reside no mundo. Ele reside em você. Você tem que lutar contra você e não contra o mundo, né, nesse quesito. Então, é um movimento com muito ideal positivo. Por exemplo, tem ordens belíssimas, como a de São Bento, a oração de São Bento é muito boa. Você observa os franciscanos, que originaram São Francisco de Assis, que é um atestado, tanto os beneditinos como os franciscanos tinham lá essa observação de não adquirir riqueza, apesar que os beneditinos ficaram tão ricos que basicamente assumiram o controle de Roma depois disso. Foram monges que evangelizaram muito, mas é óbvio, gente, erraram. Erraram feio na tomada de decisão de sair do mundo para ser santo. Nós temos que ser santo dentro deste mundo. Tem que ser numa realidade, e não numa ficção. Então, tem esse erro tanto do monasticismo, como também da estatização da fé, porque quando Roma, de fato, falou, olha, nós não somos mais pagãos, agora nós vamos ser cristãos. Aí o bicho pega, porque agora a fé virou Estado. E entra a política do Estado, entra a sujeira da política dentro da nossa fé. Então, isso foi um dos pontos que a gente vai ver que o romanismo ele começa a cair. Pagãos não convertidos se introduziram na igreja. Vamos lá. De um dia para o outro, com Constantino simplesmente... Opa, saiu? Voltou aqui. De um dia para o outro, Constantino fala, não somos a gente não é mais pagão, agora a gente é cristão. Ou seja, inúmeras pessoas que não tinham a mínima noção de quem era Cristo estavam falando no outro dia que era Cristo. E que estavam começando a se reunir em locais do governo, que ali seriam construídas as igrejas. Ou seja, não houve uma conversão, houve uma imposição de uma fé em qual não era viva. É óbvio que teve sim um comportamento vivo em Roma, de um crescimento do verdadeiro cristianismo, sim, teve sim. Só que quando a igreja vira Estado, infelizmente ela cai nesse erro. Buscar pelo poder o anseio por gozar dos privilégios que o Estado garantia ao clero, bispado de Roma e feudalismo. O bispado de Roma, bispado de Roma, gente, não é papado, mas os católicos vão falar que é o Papa, ok? Era o bispo de Roma, ou seja, se Constantinopla era, se Roma estava ali com a sede do Império, logo se a igreja estava dentro da sede do Império, era o bispo mais importante da cristandade. Tinha os bispos de Antioquia, bispo de todas as cidades, mas o bispo de Roma ele vai ter um poder exponencial, porque ele está ali dentro da sede do Império. E ele vai ter um poder político também. Então a gente começa a ver esse desenvolvimento do papado. O papado, se não me engano, se desenvolve lá nos anos 600, 700, se não me engano, a gente vai ver aqui. Mas aí que está, essa ideia de que eu sou um cristão
e eu tenho cargos políticos dentro da própria igreja, fora da igreja. Eu não estou entrando na questão de se cristão pode ser político ou não, não é isso, mas é a questão da estatização da fé, que é o problema onde entrou a queda da igreja de Roma. E o feudalismo, aonde que basicamente um bispo era dono de inúmeras terras, e ele era dono de um bispado, né? Então ele era dono de inúmeras terras, ele tinha poder, concentração de riqueza, e basicamente era um senhor feudal com roupas de clero. Irmãos, isso não tem absolutamente nada a ver com o que a Sagrada Escrituras fala, desenvolve sobre quem são os presbíteros, quem são os anciãos da igreja. Então a gente vê um deslocamento, um descolamento da fé romana muito grande das Escrituras aqui. Formalismo. Liturgia exaustiva. Eu botei aqui entre aspas fariseus e a burocracia eclesiástica. Eu amo liturgia, eu não vou ser contra a liturgia, mas o problema dos católicos romanos é que exatamente a liturgia que eles inventaram era uma liturgia igual dos fariseus. Se Cristo vem e diverte os fariseus, eles, como é que fala, dava o dízimo, de quando ele pegou na rua uma folhazinha, ele pegava o dízimo, colava 10% daquela folhazinha e botava dentro do... Essa coisa meio tacanha, né, mesquinha, meio pequena demais, num rito de que eu tenho que obedecer à lei, virou igualzinho a igreja católica. Igualzinho. É um rito de que eu tenho que obedecer inúmeras e inúmeras regras que se distancia do evangelho. A liturgia é boa, porque a liturgia boa, ela aponta para o evangelho. Ela não pode ser um elemento que distancia do evangelho. Por exemplo, o nosso culto ele é litúrgico, o nosso culto tem início, meio e fim, tem uma ordem. Ou seja, isso não é ruim. Ruim seríamos entrar nessa igreja e não sabemos quem é o pastor, o que ele está pregando, se ele está cantando, se ele está andando, se ele está pulando. Isso sim seria complicado. Agora, a forma litúrgica conduz a gente a um culto de ordem. E o culto de ordem, querendo ou não, é um culto diário. O exercício que nós prestamos aqui, ele é um exemplo, ele é como se fosse uma oferta daquilo que produzimos durante a semana. Ou seja, a reunião da comunhão dos santos é um congraçamento? Agora eu pego a palavra. Acho que congraçamento. De uma reunião de irmãos que estão cultuando a Deus o tempo inteiro. E nós vamos cultuar a Deus agora, no santo dia do Senhor, para lembrarmos da ressurreição de Cristo. Isso sim é comunhão dos santos. Não é uma comunhão onde que eu simplesmente vivo como um pagão, um ateu durante a semana, e depois eu chego no domingo e viro um cristão. Não, eu sou cristão o tempo inteiro. Então, essas são algumas causas de generação, e, para finalizar, eu vou ir lendo, e eu acredito que os irmãos vão ficando cada vez mais angustiados de ver como que a igreja foi caindo, e a gente finaliza a nossa aula. O ano de 197, Zeferino, primeiro bispo de Roma, opõe-se à divindade de Cristo. É fascinante que o primeiro bispo de Roma, um dos primeiros, na verdade, bispos de Roma, é 197. Ele opõe a divindade de Cristo. Então, seria meio complicado um papa falar que Cristo não é Deus, né? E é óbvio que a igreja romana não acredita que ali ainda existiu o papado. O papado ele vai ser formalizado depois, mas é sempre o bispo de Roma. É aquela coisa conveniente, né? Quando é conveniente é papa, quando não é conveniente é só um bispo de Roma. Então, vamos lá. 400. As orações pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. Veja bem, o sinal da cruz feito no ar não necessariamente é uma heresia, mas é aquilo que eu te falei, aquela liturgia extremamente estática que não tem absolutamente nada a ver, você não se conecta em nada com a santidade de Deus. E veja bem, o tal da cruz feito no ar não é uma questão simplesmente cristã, devota, não, é quase uma questão de proteção. Você faz aquilo como um sinal de proteção. Então, ele não está ligado com as Sagradas Escrituras. Quem nos protege é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o general de Israel, aquele que não dorme e nem descansa. Eu não preciso fazer sinal de cruz como um amuleto. Então, veja bem, não é uma heresia, mas é um elemento litúrgico que não tem nenhuma conexão com as Sagradas Escrituras, que nos só levam a exercerem atividades que não são de fato espirituais. O dogma do purgatório começa a ser ensinado no ano 593, 609, no que eu falei, né, o começo histórico do papado, 758, confissão auricular, que é introduzido na igreja, que é a famosa confessar para o padre, 789,
início do culto das imagens e das relíquias. É o mesmo, sabe que eu falei? Aquele mesmo ano que, na verdade são uma diferença de 3 ou 4 anos aqui, que era, a veneração das imagens pode. Em 3 ou 4 anos a gente começa a observar culto das imagens e relíquias. Então você vê como é que não é tão simples você simplesmente venerar. Você acaba cultuando, não tem jeito. O 819, festa da Assunção de Maria observada pela primeira vez. Exato. Então o que acontece? Essa festa da Assunção de Maria é o princípio das dores. Por quê? Começa a se criar um culto a Maria. A gente está falando que começa a criar um culto a Maria em 819, não fez nenhum século, e já começa a igreja a cultuar a Maria. De alguma forma ou de outra começa. E os irmãos vão vendo que o negócio vai desandar mesmo. 880, canonização dos santos. Todos os santos canonizados detestariam ser canonizados. Eles morreriam, eles prefeririam viver a vida eterna aqui na terra do que serem canonizados. Estudem a história, de fato, dos santos, que os senhores vão ver que eles literalmente eram homens e mulheres piedosos que morreram acreditando nesse Cristo. E que a igreja ela comete um erro de canonizá-los, que não tinham absolutamente nada na Sagrada Escritura para consubstanciar isso. Vamos lá. Estabelecimento do dia de finados e quaresma. Proíbe-se o casamento para sacerdotes. Isso a gente já começa a entrar no período medievalista, porque os bispos eles tinham uma riqueza medonha e gigantesca, e se o filho do bispo não vira bispo, ele vira um senhor feudal, logo a igreja não tem mais terras. E logo, se a igreja não tem terras, a igreja não tem poder. Então, convém que os filhos dos bispos não existam. Logo, bispo não casa. Então, não é uma questão espiritual, de que ele tem que ser chamado ao sacerdócio e somente, e ele vai se unir com a igreja, e ele é casado com a igreja. Não. É questão mesmo de poder em relação ali nesse período medievalista. Os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa. Indulgências plenárias, começam o período de indulgência. Introduzem na igreja o pagamento da missa e o culto dos anjos, ou seja, você está a fim de fazer uma missa para alguém, o bispo tal, pároco tal, padre, eu estou pagando para você fazer uma missa para fulano de tal. Ou seja, nada na Sagrada Escritura que defende isso. Então, se eu não me engano, nem nos livros apócrifos eu consigo lembrar que tem alguma coisa em relação a esse ponto. Mas, vamos lá. E já estava me dando isso. Entre os cônegos de Leão, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Não é mais na Assunção, não, é Imaculada Conceição. O negócio vai crescendo. É estabelecido os 7 sacramentos, que basicamente é uma ruptura com o pensamento cristão, onde só havia 2, agora tem 7. E não vou ter tempo de explicar o porquê, mas a gente começa a ver novamente mais erros. O Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição, porque, irmãos, nesse período de 186, já havia pensamentos que a igreja precisava ser reformada. O pensamento reformado não é um pensamento que, em 1400, em 1500 aparece. Não, é em números, irmãos. Só que eu não tenho tempo realmente de explicar sobre o período medievalista da igreja, que é um período, infelizmente, de muito distanciamento da Sagrada Escritura, porém, alguns irmãos, de forma piedosa, viviam as Sagradas Escrituras. Estabelecimento das vendas de indulgência, o uso do rosário. Eu vou começar a ler os textos em vermelho. Transubstanciação se torna um artigo de fé. Adoração à hóstia. Introduz a elevação da hóstia. Proíbe-se os leigos a leitura da Bíblia. Aí você observa, por quê? Porque não vou permitir que os leigos leiam a Bíblia. Por quê? Nem todo mundo consegue compreender as Sagradas Escrituras, e se todo mundo compreender as Sagradas Escrituras, da sua forma, vai haver um cisma na igreja. É uma ignorância, como se você residisse o poder sobre somente alguns. E veja bem, alguns desses que eram padres da época nem sequer tinham lido algum exemplar de algum livro das Sagradas Escrituras. Eles estudavam simplesmente as missas e as pregações e as homilias da época.
Então, basicamente, alguns nem tinham exemplar. É uma coisa, algo fascinante quando o Lutero ele vai para a faculdade e ele tem o primeiro exemplar de Romanos. Eu não tinha lido Romanos. Ele tinha lido alguns livros das Sagradas Escrituras e mesmo assim, numa tradução, vamos lá, a Vulgata é boa, mas tem lá seus problemas, só por meio dela. Os textos antigos, de fato, do grego e hebraico, não era nem de acesso do clero. Então, a gente observa de uma deficiência intelectual dentro da igreja romana medonha. E que, é óbvio, né? Se eu mesmo nunca li a Sagrada Escritura, quanto mais um leigo. Aí vem festa do Sagrado Coração. A igreja romana se declara como a única igreja verdadeira e a única onde há salvação. Isso aqui era a questão da ruptura, né, da igreja ocidental, oriental, e vamos lá. Vocês são hereges, é isso que a igreja católica quis fazer aqui. A procissão do Santíssimo acontece, a oração da Ave Maria aparece, o cálice fica restrito ao sacerdote, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigos de fé, conferida a tradição e autoridade da igreja, conferida a tradição e autoridade igual da Bíblia, que isso aí é uma das lástimas também da igreja católica, que a tradição ela é importantíssima para a fé. Um elemento de tradição da nossa fé são as nossas confissões, nossos catecismos e o fato de estudarmos a história da igreja. Isso é um elemento de tradição importantíssimo. Mas no dia que você coloca a tradição como algo superior ou de pé de igualdade com as Sagradas Escrituras, é um tiro no pé. A confissão de fé ela é feita por homens piedosos. A Sagrada Escritura ela é divina, ela é uma inspiração divina. E quanto a tal, não há o que se falar. Não há o que se comentar. Porque quando você coloca isso como autoridade, você introduz um pensamento que lá o Vaticano I, lá naquele concílio que eu falei do ex cátedra, vai acontecer. Homens estão de pé de igualdade com aquilo que Deus diz que é. E isso é um perigo absurdo. Voltou. Então vamos lá. Entra. Aí agora olha só. Igreja, Profissão de Ave Maria. Ah, tá aqui. 1562. Alguns dos concílios ali de Trento. Esse é o último slide, tá, irmãos? Declara-se que a missa é oferta propiciatória. Aí o pessoal desanda, mas desanda muito nessa. E confirma-se o culto aos santos. Por que confirma-se o culto aos santos? Porque os protestantes começaram a falar que isso era um absurdo e a Igreja Católica vai firmar o pé que não, é sim. E ele, como que eu vou consubstanciar isso se nas Sagradas Escrituras não tem? Eu vou pegar todos aqueles livros apócrifos que lá no Concílio de Nicéia eu falei que eles não tinham autoridade e eu vou simplesmente fazer o quê? Vou colocar autoridade neles. Eles vão retornar com os livros apócrifos que eram condenados, que é em 1563, estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos. É como se fosse um retorno à primeira parte do primeiro século. O que a Igreja Católica Romana faz no Concílio de Trento é algo medonho. A gente ainda está tendo de mais ou menos assim, 1.500 anos de cristandade, estabelecido as Sagradas Escrituras como aquela canonicidade, e simplesmente quando convém, a Igreja Católica Romana fala, não, aqueles livros apócrifos voltarão. Então, cadê a espiritualidade? Ou se isso não é só uma rixa política? Então, dá um lapso temporal na Igreja Católica depois do Concílio de Trento e voltamos a 1853. Vamos a 1854. Dogma da Imaculada Conceição de Maria, de fato, é dogmado, né, dentro da Igreja. 64. Declaração da autoridade temporal do Papa. Declaração da infalibilidade do Papa e a Assunção de Maria se torna artigo de fé. A infalibilidade do Papa é que quando o Papa ele fala na cátedra, ou seja, na cadeira de São Pedro, ele não erra. O problema disso é que inúmeros papas no Concílio de Latrão desenvolveram não somente teses que eles mesmos se contradizem dentro do próprio concílio. Então, parece que a Igreja Católica Romana não conhece a sua própria história. E ela comete erros inúmeros dentro da sua própria história. E a conclusão desses temas que eu abordei aqui é o seguinte: nós precisamos conhecer a nossa história para justamente não cometermos os mesmos erros de irmãos do passado. E até alguns que de fato eu não considero como irmãos, eram hereges do passado. Não precisa ter medo de estudar a história da igreja. Tem que estudar, tem que conhecer. Porque inúmeras pessoas hoje vendem um caminho de salvação que não é o caminho das Sagradas Escrituras,
que não é um caminho de vida piedosa das Sagradas Escrituras, é um caminho herético. Então, os irmãos têm o pensamento por trás dessas aulas que eu entreguei aqui é exatamente inculcar nos irmãos essa observação de: será que o que eu estou crendo está certo? Será que o que eu penso aqui é inovador? Ah, meu irmão, 99% do que você acredita que é inovador, a igreja já reuniu há muito tempo atrás e já discutiu, e provavelmente foi uma heresia. Então, tenhamos a humildade de compreender a história da nossa fé e prosseguimos por um caminho correto. A próxima aula, que será a classe dividida, é que a gente começa a estudar o que acontece depois dessa medonha história que aconteceu na igreja, o que aconteceu que é o período reformado. E, obviamente, a gente vai estudar o período reformado de Genebrino e, é claro, a gente começa o estudo das institutas. Então, se os irmãos desejarem prosseguir com a classe, é só me encontrar no final do culto e eu começo a colocar os irmãos dentro da classe, porque de fato a gente já desenvolveu uma apostila, a gente está vendo os pontos finais dela, para entregar para os irmãos, entregar um material de qualidade, para que os irmãos possam, obviamente, eu não vou entregar as institutas para os irmãos, porque eu sei que, vamos lá, é um livrinho um pouquinho grande, mas textos bem claros e pontuados das institutas para os irmãos estarem estudando e aprenderem. E, obviamente, irmãos, institutas da religião cristã, aquilo que, de fato, a fé cristã se baseia. É isso que é a ideia de Calvino quando ele desenvolve as institutas. No mais, alguma pergunta? Então, orar. Vamos orar. Pai Celeste,